Eu sou Marli Andrade, psicanalista, psicopedagoga, doutoranda em psicologia social e pós-graduada em educação especial. Mas a minha função, eu poderia dizer a minha maior realização, se tivesse, seria o maior diploma, o meu maior compromisso é ser mãe. Eu sou mãe de 2 meninas, mãe da Isabela, que é psicóloga e está se especializando em psicanálise, e a Melissa, que faz faculdade de moda, que nós gostamos de brincar na família, que é a faz tudo. Ela idealiza, desenha, pinta, costura, vende. E é um prazer muito grande ser mãe delas duas. E é por isso que eu digo que o prazer é imenso estar falando com vocês, familiares, porque essa é uma tarefa muito difícil, porque não existe manual para ser mãe, para ser avó, para ser pai, para ser tio, para ser madrinha, para ser um adulto que educa e convive com uma criança. E eu costumo dizer que as minhas filhas mais me ensinaram do que eu ensinei a elas. Eu fui aprendendo a ser mãe junto com elas. Fui mãe aos 19, então sei que tem muitas mães aí também nesta idade. E também não é só por ser mais novo. Qualquer idade não é simples ser mãe, pai ou alguém que cuida da criança. E é por isso que eu fiquei imensamente feliz com o convite da Fundação Aperam Acesita para esta série Competências Socioemocionais e Cultura Digital do programa Melhoria da Qualidade do Ensino, para tratarmos sobre estas questões, sobre o desenvolvimento das crianças. Eu fui professora, minha primeira formação foi no magistério. Então eu comecei a minha carreira profissional dando aula para as crianças da educação infantil. Costumo brincar que eu saí da educação, mas a educação não saiu de mim, por isso voltei para a área da educação de novo. Desta vez, na última década, trabalhando com a formação e qualificação de profissionais, para estes profissionais que trabalham com as crianças. E agora, nesse período em que as crianças estão todas em casa, se faz tão necessário essa conversa com os familiares, e por isso essa série ela aborda justamente essa questão: o que se pode fazer em casa com as nossas crianças que estejam dentro das normativas que nós temos no nosso país atualmente. Desde 2017 foi aprovada a BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, e esta base, que é para o Brasil inteiro, tanto para as escolas públicas quanto para as escolas particulares, ela norteou a elaboração do Currículo Referência de Minas Gerais. Então, este Currículo Referência de Minas Gerais, ele traz algumas alterações muito significativas para o desenvolvimento do trabalho com as crianças, e nós vamos tentar, nesta série, através de todos esses encontros que nós vamos ter, resumir em 30 minutos a cada sexta-feira, que nós já reforçamos. Quem está passando por aí e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal Aperando Brasil, ative o sininho para receber as notificações, porque todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós estaremos aqui conversando sobre estas estratégias educacionais que podem ser desenvolvidas em casa, justamente para nós evitarmos que nossas crianças fiquem muito expostas às telas de televisão, de computador. Então, muitas atividades que nós vamos falar aqui certamente vão ser úteis para tanto o desenvolvimento delas, quanto para também evitar essa grande exposição que as nossas crianças ficam à tela. Então, este encontro de hoje, nós faremos o encontro mais conceitual. Vamos explicar para vocês um pouco do que está na BNCC e no currículo, bem rapidamente, de uma forma bem ágil, para que vocês compreendam um pouco que estas atividades que vocês poderão desenvolver com os filhos de vocês, elas têm uma fundamentação teórica e vai ajudar muito aos filhos de vocês quando eles retornarem para a escola. A primeira coisa que nós alertamos é essa importância do olho no olho com as nossas crianças. É por isso que eu estou aqui sentada no chão, em meio aos nossos brinquedos que nós temos aqui para conversar com vocês sobre a importância deles, porque este olhar, olho no olho, esse conversar com a criança no mesmo patamar que ela está, é extremamente importante
para o desenvolvimento dela. E esta sinalização da importância do olho no olho, de tratar a criança com a devida importância que a infância tem, ela é um propósito que não é novo, é um propósito que já se falava em outros documentos brasileiros, mas a BNCC ela veio normatizar, antes nós tratávamos como diretrizes, hoje é uma lei que regulamenta a BNCC, essa Base Nacional Comum Curricular, e essa BNCC ela vem com uma proposta de mudança radical na educação infantil e na infância como um processo, justamente pensando na necessidade de ressignificar os espaços. Vocês, independente desse período que nós estamos vivendo, quando retornarem, já na BNCC já dizia de um espaço mais amplo, com menos coisas, para que a criança possa ter espaço para ela se movimentar, para ela brincar, para ela pegar, para ela tocar. Os tempos também menos rígidos, né? Uns tempos que a infância ela seja assistida e que tudo que ocorra nela seja currículo dentro desta proposta da infância. Então, essa nova concepção do trabalho com a criança vem da nova concepção também de que nós precisamos entender sobre a infância. A infância é tão importante de forma que a criança seja um sujeito e ela não seja apenas um aluno ou um filho obediente, mas que ele seja um sujeito. E aí nós até separamos o termo educado de obediente, porque uma pessoa obediente é uma pessoa que faz tudo que manda, aquela criança que faz tudo que se manda fazer, mas aí quando vira as costas, ela faz aquilo errado, ou faz o mal feito, que nós falamos sempre. A criança educada não, independente se qualquer pessoa esteja vendo, ela faz aquilo que ela já aprendeu que é o correto fazer. Então essa concepção de infância, que enxerga a criança como um sujeito e que ele seja um sujeito, uma criança capaz de aprender, capaz de fazer, capaz até de nos ensinar, principalmente capaz de brincar, a criança que seja capaz de construir as suas próprias brincadeiras. Esta concepção ela vai ser resumida para nós dizendo que a criança seja capaz de respeitar a cultura, os mais velhos, ter esse respeito, mas ao mesmo tempo que a criança seja curiosa, que a criança seja investigadora, que a criança seja questionadora. Tem um exemplo que eu gosto de resumir, quando diz assim, essa nova concepção da infância e de criança, como que eu entendo com mais facilidade? Eu vou contar um caso, é um caso formidável para entender isso. É o caso de uma menina jovenzinha que ela estava querendo fazer um peixe assado que ela aprendeu com a mãe dela. Então ela liga para a mãe dela e fala: mamãe, como que eu faço esse peixe assado delicioso que a senhora faz? Então ela ensina a filha, ela diz: você corta a cabeça, corta o rabo, tempera o peixe, enrola no papel alumínio, põe na forma e põe no forno. E ela fala: mas por que eu tenho que cortar a cabeça e o rabo? E aí a mãe fala: não sei, foi a sua avó que me ensinou. Daí ela liga para a avó, pergunta para a avó e a avó fala da mesma forma. Corta a cabeça, corta o rabo, tempera, coloca no papel alumínio, coloca na forma e coloca no forno. Ela faz a mesma pergunta. Mas por que cortar a cabeça e cortar o rabo? E a avó diz: não sei, foi assim que a minha mãe me ensinou. E ela então, que ainda tem a bisa, liga para a bisa e pergunta: Bisa, como é que eu faço aquele peixe assado delicioso que você ensinou para a vovó e para a mamãe? E aí a bisa fala: você tempera o peixe, enrola ele no papel alumínio, coloca na forma e coloca no forno para assar. E daí ela pergunta para a bisa: mas não tem que cortar a cabeça e o rabo? E a bisa diz: não. Ela: mas a vovó e a mamãe falou que tinha que cortar a cabeça e o rabo. Ela diz: ah, não, minha filha, porque naquela época eu só tinha uma forma que cabia o peixe e não cabia a cabeça e o rabo. Então eu gosto muito dessa história para reforçar a importância de uma infância que valoriza a cultura e que ao mesmo tempo é questionadora. Essa função que a BNCC diz de valorizar a cultura, valorizar o patrimônio que a sociedade construiu e ao mesmo tempo permitir que a criança seja curiosa, essa história resume essa essência da proposta.
E, portanto, nesta ação, as crianças elas vão compreendendo os princípios que também estão lá na BNCC, que são das diretrizes ainda, que são os princípios éticos, estéticos e políticos. Esses princípios éticos são os princípios de se ter autonomia, de ter respeito, de solidariedade. Os princípios estéticos são os princípios que dão essa oportunidade da criatividade, do questionamento, do olhar diferente, da forma diferente. E o político de compreender essa essência da cidadania, da democracia, de ter direitos e também ter deveres. Então, esta proposta de trabalhar os princípios éticos, estéticos e políticos desde a infância, para que a criança questione, converse, ela vai crescendo num país entendendo mais sobre a democracia, sobre a cidadania, porque nós estamos vivendo num mundo que cada vez é mais fácil, está se produzindo, por exemplo, mais armas e cada vez mais modernas, e nós precisamos fazer com que as nossas crianças não queiram usar essas armas. Então, estes princípios éticos, estéticos e políticos são princípios que só vamos alcançar se a criança pensar. Então, nós precisamos deixar a criança pensar cada vez mais. E aí, então, o documento continua falando que estas possibilidades de pensamento, de imaginação, de questionamento, vão se dar através de dois eixos, que é o eixo interações e brincadeira. Interações com o outro que também é criança, com o outro que é adulto, com os outros da família, com os outros da escola, com os outros da rua. E através da brincadeira, a brincadeira como um ato de brincar, a brincadeira como um ato importante de brincar, de construir conhecimentos através da brincadeira. E estes dois eixos vão trazer para nós, então, na sequência, os 6 direitos de aprendizagem, que os 6 direitos de aprendizagem estão ligados à aprendizagem ligada às habilidades e o desenvolvimento ligado às competências, porque não basta só aprender. Eu posso ter uma habilidade maravilhosa para falar algo, mas se eu não tiver a competência para aplicar algo que eu falei, que é a competência do desenvolvimento que eu aprendi com esta habilidade que eu desenvolvi, não vai valer de nada. Eu costumo sempre dar um exemplo: não adianta nada aprender, ler, escrever, conseguir ler, proibido jogar papel no chão. A pessoa sabe ler, sabe escrever e continua jogando o papel no chão. Então ele aprendeu a habilidade de ler e de escrever, mas não desenvolveu a competência de colocar em prática. Então, esses 6 direitos de aprendizagem vão ajudar as crianças a aprenderem e desenvolverem. E os 5 campos de experiência, que nós vamos trabalhar com eles durante todos esses nossos encontros. Então, esta visão de criança como um sujeito que é capaz, nós precisamos então colocar a criança no centro do processo. Diferente de antes da BNCC, que nós colocávamos o conteúdo no centro do processo. Eu tenho uma lista aqui do que eu tenho que ensinar. Agora não, com a BNCC eu tenho estas crianças aqui que são diferentes, aprendem de ritmos diferentes, em tempos diferentes. Então, é mais importante que eu conheça mais sobre essa criança e que eu perceba mais como que ela brinca, como que ela movimenta, como que ela responde, do que eu botar essas crianças sentadinhas e entregar papel para elas responderem. Porque esta nova concepção, ela valoriza e entende que as crianças são diferentes. E nesse caminho, nós vamos entendendo que os documentos novos também da educação, eles fazem um alerta principal que é fantástico, que é para que a gente reconheça que a infância, ela dura 12 anos. A infância vai até os 12 anos. Só que a gente tem que lembrar que de toda a nossa vida, só 12 anos é a infância. Então, é uma judiação a gente querer encurtar essa infância. Então, eu tenho 44 anos. Dos 44, só 12 foram infância. Se eu viver, Deus permita, até os mais 40 anos, eu vou viver
84 anos, só 12 terá sido infância. Então, às vezes, a gente aperta a criança para ela aprender logo, para ela resolver tudo logo, para ela saber tudo logo, mas ela só vai ter aqueles 12 anos de infância. Depois ela vai ter que trabalhar, depois ela vai ter que se virar, vai vir a fase da adolescência que vai ser complicado. Então, essa nova educação, ela chama a atenção para que a gente respeite os ciclos das crianças. Então, ela separa assim: os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e as crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. E aí então as crianças de 6, e nós sabemos que a legislação nos leva às crianças até aos 12 anos. Então, respeitar isso, e o que às vezes a gente faz? 12 anos, gente, é 7º ano. Então, uma criança, ela sai do 5º ano, ela ainda é criança. E às vezes a criança sai do 2º período da educação infantil, chega lá no 1º ano e a gente fala: você já é mocinha, você já é um rapazinho, você não é criança mais não. Gente, nós temos que fazer com que a criança seja criança, porque quando a gente adultiza a criança, a gente ajuda na erotização dessa criança. É um assunto muito complexo. Então, viver a infância o máximo que puder vai ajudar com que as crianças cresçam mais emocionalmente equilibradas. E aí, nesse contexto nós vamos entender assim que a infância, ela é importantíssima e que as janelas, falam-se muito, existem muitas teorias que nos mostram que as janelas de oportunidade estão ali até os 6, até os 10. Existem muitas teorias também que comprovam que também os traumas, as dificuldades que nós passamos até essa idade nos acompanham por toda a vida. E também que até os 6 anos, principalmente, a criança ela vive mais na inconsciência, ela não sabe separar o inconsciente do consciente. Por isso que ela acredita em Papai Noel, ela acredita no coelhinho da Páscoa. E se ela acredita em Papai Noel, ela acredita também em tudo que a gente fala com ela. Então, se a gente fala: ai, que criança chata, ela acredita que ela é chata. Ai, que criança é lenta. Nossa, você é desatenta. Isso fica gravado na cabeça dela. E isso vai só se acentuando mais tarde. Então, a infância, ela é um período de muita oportunidade, mas ela também é um período de muita complexidade. E é por isso que nós queremos, nessa série, fazer essas divisões. Para cada período, nós queremos sugerir algumas atividades. Quando nós falamos que tudo fica na cabeça das crianças, isso gera uma preocupação na gente muito grande, porque principalmente para nós que já temos filhos que já são crescidos, a gente fica assim, eu ligo para as minhas filhas falando: ai, minhas filhas, eu errei tanto com vocês. Porque é assim, o Freud da psicanálise, ele fala muito isso. Ele fala: a gente nunca vai conseguir educar os nossos filhos da melhor forma, a gente vai sempre se condenar, e justamente porque a gente não aproveita aquele tempo. Então, aquele tempo que era o tempo de brincar, às vezes a gente trabalhando e correndo e tudo, e aí a infância passa tão rápido, a gente não viu e depois a gente se arrepende. E aí a criança cria repertórios na memória, repertórios culturais que não são não positivos. Recentemente, foi apresentado, inclusive até pela Undime, um estudo sobre as avaliações. Pegaram aquelas avaliações, sabe aquelas avaliações gerais que fazem de 2 em 2 anos, do SAEB, que antigamente a gente chamava IDEB? Essas avaliações foram analisadas e o que eles chegaram à conclusão? Que 50% de tudo que foram de respostas ali daqueles alunos, tanto de escola pública quanto de escola particular, elas estão referenciadas ao que se ensinou na escola. Então, 50% daquilo que mostrou-se de aprendizagem é referente ao que ensinou ali na escola. E os outros 50% estão relacionados com o repertório cultural, o repertório de memória, independente da escola.
porque nós aprendemos fazendo conexões. Então, por exemplo, lá na escola vai apresentar certas coisas que se a criança não teve, ou o adolescente, o contato com outras coisas que possam fazer conexão, aquele que teve contato, as conexões dele serão mais rápidas e ele vai aprender com mais facilidade. E isso é muito preocupante, porque então, por exemplo, se uma criança ela tem a oportunidade de ir no parquinho, de brincar, de ter brinquedos, de passear, de viajar, de ver revistas, de ver livros, de conversar com as pessoas, de brincar, de imaginar, ela vai ter mais oportunidades de aprender e a outra não. Só que tem um outro estudo, porque quando a gente fala esse estudo, a gente chega a preocupar, porque aí daí a gente vê, poxa, por isso que tem uma desigualdade social muito grande dentro da própria escola. Aqueles que têm mais oportunidades de ver coisas aprendem com mais facilidade. Só que existe um outro estudo formidável que diz que imaginar também cria conexões de memória. Então, se a criança brinca que ela é cantora, né? Por exemplo, ela é cantora, ela brinca que ela é cantora, aí ela fala que ela vai para outra cidade, ela imagina outra cidade e ela desenha sobre aquela outra cidade que ela foi. Qualquer coisa que a criança ela imagina, o cérebro entende que é real. E então ele cria conexões para mais tarde aprender. Então esse documento ele traz esses 6 direitos de aprendizagem, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar e o conhecer-se, que todos esses direitos eles vão perpassando por toda a infância, e essas atividades que nós queremos propor para vocês, elas todas estão dentro desses direitos de aprendizagem. E nós costumamos dizer que esse brincar, ele puxa todos os outros direitos de aprendizagem e desenvolvimento, porque o brincar é uma oportunidade para a criança criar o que o pedagogo Malaguzzi chama de teorias provisórias. O que são essas teorias provisórias? A criança, ela é diferente de nós. Às vezes, quando nós falamos uma coisa e erramos, nós ficamos sem graça e até caladinhos. As crianças não, quando elas erram, elas morrem de rir delas mesmas e aí elas fazem o novo, né? Então, essas teorias provisórias, elas são importantes para as crianças, para o desenvolvimento delas, e elas vão construindo as possibilidades de desenvolvimento. O Einstein disse isso, né? O Einstein disse que a forma mais alta de pesquisa é a brincadeira. Tem até um livro muito bacana que diz Einstein teve tempo de brincar, porque para ser um cientista é preciso brincar, porque é na brincadeira que se descobre através das experiências o mundo de possibilidades. E então, dentro dessas possibilidades, nós vamos ter os campos de experiência. Os campos de experiência são 5. Só pelos títulos dá para vocês verem que a casa de vocês é um laboratório para ajudar nessas experiências. O Paulo Fock, que é um dos escritores da BNCC, ele diz assim, por que o título é Campo de Experiência e não o campo do conhecimento? Porque ele diz, o conhecimento, ele não faz experiência. Quem vive a experiência é o sujeito. E o sujeito é essa criança. Por isso o título Campo de Experiências. E são 5 campos de experiência. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nem precisa gravar todos esses títulos, nem dos direitos e nem dos campos, mas todos eles nós vamos apresentar dentro das brincadeiras e das estratégias de sugestão. Resumindo, esse nosso primeiro encontro cheio de conceitos é que nós precisamos promover experiências para as nossas crianças, nós precisamos escutar as nossas crianças olhando olho no olho, nós precisamos permitir que ela viva a infância dela e nós precisamos contar histórias, ler livros, contar casos, porque eu quero dizer uma informação muito importante para finalizar, que é a seguinte, para nós pensarmos bastante nas nossas atitudes. A nossa cultura, ela é uma cultura que ela quer alfabetizar através da escrita. A gente está muito preocupado com as letras,
com os números e pressionando muito às vezes a criança para a alfabetização, mas nós aprendemos pela leitura. Não é pela escrita. Então, o que nós precisamos é estimular a criança a gostar de ouvir histórias, contar histórias, criar histórias novas, encenar histórias, dramatizar histórias, porque no desenvolvimento da criança, esse brincar de contar histórias, por exemplo, e de encenar, fazer de conta que é o personagem, ele é muito mais importante do que papeizinhos para a criança ficar ligando pontinho ou ficar tentando escrever aquilo que ela nem desenvolveu a coordenação motora ainda, o dedinho ela nem domina ainda fazer uma minhoquinha de massinha e a gente já entrega o lápis na mão dela querendo que ela escreva. Então a BNCC vem assim, com uma mudança radical de concepção e de tratativa com a criança e de proposições de atividades para essas crianças, mas que só vai dar certo se as famílias ajudarem, se as famílias entenderem. Por exemplo, agora nós estamos vendo muitas famílias que estão recebendo essas atividades que as professoras e os professores estão mandando para casa e elas estão entendendo que é muito mais importante brincar, às vezes até com as panelas da casa, do que com os papeizinhos para a criança só colorir ali, que é muito importante colorir, mas quanto menor é melhor o desenvolvimento da coordenação motora grossa e fina, que nós vamos falar sobre isso, do que esses papeizinhos. Principalmente hoje, que as crianças são as que mais estão cumprindo esse distanciamento físico que nós estamos vivendo. A gente ainda vai no supermercado, faz uma coisa, faz outra. A criança está dentro de casa, sentindo tudo, assim como o jovem, mas principalmente a criança que não tem esse discernimento, ela está sentindo a perda, ela está mais em casa, o corpo dela responde, às vezes ela fica até mais enjoadinha, mas é porque mudou a rotina dela, então ela está sentindo medo, ela está com angústia, ela está com ansiedade, ela só não sabe falar que é isso. Então nós precisamos aprender cada vez mais, seguir a nossa intuição de mãe, de pai, de vó, de vô, de tio, de madrinha, de quem cuida, sentir essa intuição, que ela é muito mais importante do que qualquer livro que está escrito. Seguir essa intuição, olhar para a criança, olhar olho no olho, brincar, contar história, abraçar, porque dentro de casa a gente ainda está podendo, né? Dar carinho a essa criança, porque assim que as escolas retornarem, tudo isso vai ser muito importante. Esse repertório cultural que vocês estão criando vai ser muito importante. Permita que a sua criança seja criança e que ela se desenvolva como se fosse, ou até se tornando mesmo, um cientista. Nós esperamos vocês segunda-feira que vem, principalmente com atividades práticas de como poder usar tudo isso aqui e por que é importante. Um forte abraço. Tchau, tchau!